corre sobre o assunto, né? E depois nós voltamos aqui para a parte das perguntas, caso houverem, ok? Ok. Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Ana Paula Tavares, eu sou terapeuta holística, eu tenho formação em umas 15 terapias holísticas, sou practitioner de barra de Access, sou hipnoterapeuta e professora de yoga. E por que eu fui me formar em tudo isso? Foi naquele evento lá de 2020, que todo mundo sabe, eu fui buscar alguns porquês, buscar alguma melhoria para mim mesma, e aí fui estudar tudo isso, e cheguei no mental, na revelação cósmica, né, nos campos mórficos, e eu acho que eu me considero uma estudante da espiritualidade, né? E eu tenho, penso, uma facilidade de estudar assuntos mais complexos e colocar de uma forma mais simples, tá? Então, aqui não tem nenhuma professora, é uma estudante da espiritualidade que vai tentar passar para vocês aquilo que ela compreendeu e tentar passar de uma forma mais simples, tá bom? E já peço desculpas se eu tossi durante a live, porque eu estava falando com a Dicleia, eu estou com uma crisezinha de bronquite, então vocês já me perdoem de antemão, tá bom? Vamos lá, então, falar sobre os campos mórficos. Quem é que trouxe essa teoria, que elaborou essa teoria? Foi Sheldrick. Ele é um biólogo inglês, né? Biólogo, bioquímico, palestrante, escritor, né? Um pesquisador de Cambridge, de Harvard. Então, é uma pessoa realmente altamente competente e do campo científico. Portanto, ele não é um espiritualista, ele é do campo científico. E ele tentou trazer essa teoria e mostrar, através de experimentos, como ela existe e como ela interfere na nossa vida, né? Como ela impacta a nossa vida. Eu queria citar alguns títulos de livro dele, porque eu acho muito interessante a escolha dos nomes, porque a escolha do nome é praticamente em relação ao que ele quer dizer, o que ele quer demonstrar. Por exemplo, a presença do passado, ressonância mórfica, né? Ou seja, a ressonância mórfica tem a ver com o passado, aquilo que já aconteceu. É autoexplicativo, né? A sensação de estar sendo observado, ciência sem dogmas. Cães sabem quando seus donos estão chegando. Olha só, esse título já diz tudo, né? Uma nova ciência para a vida, e por aí vai, tá? Então, o que é, segundo ele, né, a definição do campo morfogenético ou campo mórfico? São campos de consciência, campos de memória, campos de informação. E, através desse campo de informação, ele impacta, ele determina a forma e a maneira de se comportar, as características comportamentais, sociais, culturais de determinadas espécies, né? Isso vale para qualquer coisa, tá? Não é só seres humanos. Esse campo mórfico, ele interfere desde os minerais, das células, dos minerais, de cristais, de plantas, de animais irracionais, de seres humanos, de galáxias. Então, esse campo, ele é como se fosse assim. O gene é um tijolinho, né? É o que traz a informação através de um tijolinho. E o campo mórfico seria um engenheiro que elabora onde cada tijolinho vai ficar, entende? Ele traz a forma, o comportamento e a forma de ser de cada espécie. E é um campo imaterial. E, portanto, essa é a dificuldade da comprovação, né? Diferente, por exemplo, dos campos eletromagnéticos ou do campo gravitacional, que já é aceito e são físicos. Esse campo mórfico, é um campo imaterial. Mas vamos lá. Se hoje nós temos essa forma de comunicação, por exemplo, eu estou aqui, Dicleia está lá em Curitiba e cada um num local diferente, a gente não está se falando, a informação ela não está seguindo, é a mesma coisa. Outro exemplo, por exemplo, na nuvem. Hoje em dia todo mundo tem uma nuvem, né? Onde a gente guarda lá nossos documentos mais importantes, as nossas fotos, enfim, ela guarda todo um histórico. Então, fazendo uma comparação, assim, só para a gente entender, né, para a mente humana compreender, que a gente precisa de referência para compreensão, seria mais ou menos isso. É uma nuvem, onde um campo de informação, onde estão guardadas todas as informações
de tudo que já ocorreu em todas as espécies, em todos os tipos de vida, né? Ele dá alguns exemplos. Por exemplo, a aranha. A aranha tece uma teia. Mas alguém já ensinou? A aranha, por exemplo, ela foi para uma escola de aranhas para aprender que ela precisa tecer uma teia e como se faz para tecer uma teia? Não, mas ela sabe. De alguma forma, ela capta essa informação e ela sabe. As tartarugas, por exemplo, botam seus ovinhos lá na areia, os ovinhos eclodem e eles saem já sabendo para onde tem que se encaminhar. Os pássaros, por exemplo, eles sabem em que momento eles têm que migrar, para onde eles têm que migrar. Percebe? É um tipo de conhecimento que é natural, que a gente simplesmente já sabe. Algumas pessoas já devem conhecer o experimento, né, a pesquisa do centésimo macaco. Mas, para quem não conhece, eu vou relatar. Havia um grupo de pesquisadores pesquisando sobre macacos, comportamento dos macacos numa ilha lá do Pacífico, lá perto do Japão. E aí, os macacos, eles tinham o hábito lá de comer batatas. Por alguma razão, um dos macacos, na verdade uma macaca, né, fêmea, resolveu lavar a sua batata, passar a lavar a sua batata antes de comer. E ela passou a fazer isso. E por visualização, né, por experiência vista, né, outros macacos começaram a fazer a mesma coisa. Pegar batatas e molhar na água do mar e comer. E aí 1, 2, 3, vários macacos começaram a fazer isso, até que o centésimo macaco fez. Na verdade, eles falam centésimo, é só para estabelecer um padrão, mas não necessariamente precisam ser 100 indivíduos a fazer isso, tá? Só para explicar. Então, vamos lá, o centésimo macaco fez isso. Quando isso aconteceu, do centésimo macaco fazer a mesma coisa, ou seja, passar a lavar a batata na água do mar antes de comer, isso mudou o padrão comportamental de toda aquela espécie. E o que aconteceu? Macacos da mesma espécie, mas em outras ilhas, a quilômetros dali, que nunca tinham visto um macaco, outro macaco da espécie lavar a batata, começaram a fazer isso. Mas como? Se eles estavam a quilômetros de distância, se eles nunca tinham visto um outro macaquinho molhar a sua batata na água do mar? Então, qual é a explicação disso, segundo Sheldrick? O campo mórfico. Porque a partir do momento que você muda o comportamento, que você estabelece um padrão de interferência, você muda o campo mórfico. Assim como o campo mórfico determina como você vai se comportar, como vai ser a sua forma, o contrário também é possível. A partir do momento que você tem uma quantidade suficiente de indivíduos, né, que consigam mudar e mudar o padrão de interferência. A partir disso, o campo mórfico é mudado e todos ligados àquele campo, ou seja, toda a espécie ligada àquele campo mórfico, passa a se comportar daquela forma. Por quê? Porque é um campo informacional. Existe uma nova informação no campo, e essa nova informação, ela é captada. E aí eu posso citar alguns exemplos também do elefante na Índia. Havia um tratador de elefantes na Índia, numa vila, e esse tratador, ele faleceu, ele morava perto dali, num casebre, e os elefantes, ao perceberem que ele havia falecido, foram para lá e ficaram circundando a casa desse tratador. E aí eles sempre faziam isso naquela mesma data, como se, quase que rememorando ou celebrando, né, a vida e a morte, né, no caso da despedida desse tratador. Até aí tudo bem, os que foram cuidados pelo tratador teria até uma lógica, né, algum porquê, porém, todos os elefantes, a partir daí, mesmo os que não conheceram esse tratador, passaram, naquela data, a ir lá até o local e circundar a casa desse tratador. Sheldrick, como ele é um cientista, ele foi buscar experimentos mensuráveis, né, que pudesse ser replicado, porque é assim que exige a ciência, né?
E aí ele fez alguns experimentos, por exemplo, como com ratos em labirintos. Como é que ele fez? Colocando um grupo de ratos num determinado local, num labirinto nunca utilizado por nenhuma espécie de ratos, e foi testando o tempo que demorava para o aprendizado, né, daqueles ratos naquele labirinto, de como sair daquele labirinto. E isso foi sendo testado em relação ao tempo, até que esses ratos conseguiram aprender a como sair daquele labirinto, e sair rapidamente. E aí, esse mesmo teste foi aplicado em outro grupo de ratos que não conheciam aquele labirinto. Esse novo grupo de ratos conseguiu aprender muito mais rapidamente a como sair desse labirinto. Por quê? Porque a informação já existia no campo. Isso acontece muito, gente. Hoje em dia a gente fala assim, nossa, essas crianças parece que já nascem sabendo a como mexer no celular, por exemplo. Não parece, elas nascem sabendo. Por quê? Porque nós abrimos uma trilha, nós aprendemos, e ao aprendermos, a gente estabeleceu um padrão de interferência que mudou a informação desse campo. Então, as novas gerações já nascem com essa informação que nós, por exemplo, não tínhamos. Né? Eu, por exemplo, sou da era analógica, né? Eu tive que aprender. Só que eu e todos nós, né, a maioria de nós, abriu o caminho para as novas gerações, que de fato já nasceram sabendo, ou já nasceram com mais facilidade. De aprender, por exemplo, um instrumento, a primeiras vezes lá que um piano foi tocado, houve uma dificuldade maior do que agora, porque essa informação já existe no campo. Então, é isso que o Sheldrake acredita, que existe um campo informacional e tem um caminho duplo, né? Um caminho de que esse campo modifica o nosso comportamento e nós também podemos modificar esse campo. Ele fala também um outro experimento que ele fez, da cristalização. Ele observou que substâncias eram cristalizadas, tinham dificuldade de ser cristalizadas num determinado laboratório. Mas a partir do momento que essas substâncias conseguiam ser cristalizadas nesse laboratório, quando eram utilizadas esse mesmo tipo de cristalização em outro laboratório, era muito mais rápido. Então, havia um aprendizado também nesse tipo de moléculas, né, de proteínas, de aminoácidos. Portanto, só para demonstrar que a gente não está falando só de seres ratos e elefantes, mas também de moléculas. As moléculas também aprendem, percebe? E aí existem dois tipos de antena ou de captação nesse campo. Por exemplo, o instinto. Muitas pessoas podem falar, Ana Paula, essa coisa em relação aos animais é do instinto. Só que para Sheldrake, o instinto é apenas uma antena. Essa antena faz captar com mais facilidade esse campo mórfico, essas informações do campo mórfico, tá? Então, o instinto, ele não é por si só o aprendizado, ele é apenas uma antena que capta a informação desse campo. A mesma coisa, um dos livros dele fala da sensação de ser observado, né? Ele testou isso. Como é que ele testou? Colocando uma pessoa dentro de um laboratório com eletrodos para observar as reações, né, fisiológicas, e num determinado local, sem que a pessoa que está na experiência soubesse, alguém iria observar num determinado horário, né? Então, ela ia ficar ali sem saber em que momento ela estaria sendo observada. E o corpo dela, é claro que era perguntado, você sentiu? Indique quando você sentir que estava sendo observado. E as pessoas indicavam. Mas, além da indicação verbal, tinha uma indicação do corpo. O nosso corpo percebe quando há atenção de um outro ser. Portanto, a atenção, ela é também um tipo de informação. A observação, ela é também um tipo de informação. A mesma coisa se dá com a telepatia. Eu até tenho um vídeo no meu canal que eu falo bem sobre a telepatia. A telepatia nada mais é do que uma transmissão de informação. Se o campo mórfico é um campo de informação, todo mundo que está ligado ao mesmo campo, a gente consegue se comunicar por ali, transmitir informações por ali. E é claro que quanto mais
íntimo for, quanto mais similaridade tiver entre os membros desse campo, mais fácil se torna a telepatia, essa comunicação telepática. Por exemplo, membros de uma mesma família, pai, mãe, irmãos, marido, namorado, amigos íntimos, né? Então, quanto mais próximos, né, e mais similares, mais fácil se dá essa telepatia. Uma coisa também muito interessante, que também é um livro dele, né, que ele fala que os cães sabem quando seus donos estão chegando. Esse é o título do livro. Olha, eu vou dizer por experiência própria, tá? Ele testou isso, eu vou falar sobre o teste dele, mas eu vou falar por experiência própria. Durante um tempo, a minha mãe morou comigo e eu tenho uma cachorrinha, né? E cachorrinho, você sabe que normalmente eles vão para a porta ou para a janela para esperar os seus tutores naqueles horários. Isso todo mundo já sabe disso. Mas acontece que a Belinha ia para a porta em momentos que eu ainda não tinha chegado, ou seja, não era pelo olfato que ela estava sentindo a minha presença, não era pela audição que ela estava sentindo a minha presença. E hoje eu sei que ela era pela minha decisão de ir embora, era pela minha decisão de chegar em casa. Então, acontecia da minha mãe mandar mensagem para mim: Paula, você já está vindo? Já está chegando? Porque a Belinha já está na porta. E eu falar para ela: não, mãe, eu estou saindo do trabalho agora. E hoje eu sei, pelos experimentos do Sheldrake, que isso foi testado. Então, isso é real, não é uma impressão minha, né? Não é porque a Belinha é muito inteligente, né? Não é porque a Belinha me ama muito, especificamente a mim, só ela. Não, é porque isso faz parte da informação que existe no campo. Então, ele testou da seguinte forma: ele monitorou, né, vários cães e seus tutores e fez os tutores chegarem em horários completamente diferentes, por rotas diferentes, com carros diferentes. Ele chegou ao ponto até de testar de uma outra pessoa chegar no carro do tutor, que era para ver, era o barulho do carro, mas não. Era observável, é mensurável o teste dele, que quando o tutor decide, é decisão, ou seja, você emite a informação de que você decidiu se dirigir para sua casa. Nesse momento, o cão, ele percebe. Ele vai ou para a janela, para esperar você, ou para a porta, conforme o costume dele. Então, gente, são várias as provas, né? Vários testes feitos pelo Sheldrake. Só que você sabe que o campo científico ele é um campo muito dogmático, né? Cheio de paradigmas. E mudar esses paradigmas é muito difícil. E foi assim durante toda a história, né? Até você realmente conseguir mudar, isso demora. E é dessa forma. Primeiro demonstrando primeiro são sensações, percepções, depois são testes mensuráveis, são testes que podem ser repetidos, e daqui a pouco isso vai estar sendo aceito plenamente na comunidade científica. Foi assim também com a mecânica quântica, né? Precisou muitos testes, muitos equipamentos que foram criados. Daqui a pouco vão ser criados equipamentos também que vão poder, certamente, comprovar com mais veemência ainda a existência do campo mórfico. Então, esses campos mórficos, eles podem ser familiares, de espécies, enfim, de diversas ordens, né? E de diversas forças também, né? Porque depende da quantidade de indivíduos que pertencem a esse campo mórfico. E aí muitas pessoas falam assim: Ana Paula, isso aí me lembra um inconsciente coletivo falado pelo Jung. Exatamente, também me lembra. O Jung dizia que existe um inconsciente coletivo. O que é isso? Seria também um campo, né, onde ficam armazenadas todas as informações. E ele fala muito de arquétipos, né? Todos os arquétipos, ou seja, todos os modelos de comportamento existem no inconsciente coletivo, que é captado por todos nós. Então, assim, fazendo uma analogia, sim, gente, tem tudo a ver, né? O inconsciente coletivo falado pelo Jung tem tudo a ver com o campo mórfico falado pelo Sheldrake, por essa teoria, entende? Então, assim, nada está apartado, gente, tudo... não existe espiritualidade sem ciência, nem ciência sem espiritualidade, não existe o metafísico sem o físico, tudo
é a mesma coisa. Apenas assim, ó, tem aqui uma informação e eu estou vendo ela daqui, outra pessoa está vendo ela daqui, ou seja, são ângulos diferentes, mas tudo levando a mesma coisa, né? Então, voltando ao campo mórfico, ele diz que todo o nosso corpo e toda a nossa estrutura e todo o nosso comportamento está vinculado a esse campo mórfico, tá? Que é um campo de aprendizado. Só que, vamos pensar o seguinte, se esse campo mórfico, ele passa informação de como você deve se comportar, ele passa informação da família, né? Porque acabei de dizer que existem campos mórficos familiares, né? Ele passa coisas positivas e coisas negativas. Ele passa, por exemplo, traumas. Então, você percebe um comportamento, às vezes, familiar de algumas crenças em relação a finanças, algumas crenças em relação a relacionamentos. Foi feita uma pesquisa, eu vou falar essa palavra só uma vez, tá, gente? Porque o YouTube não gosta muito. Em relação a descendentes de pessoas que passaram pelo Holocausto. Ponto. Não vou falar mais. Então, esse evento foi traumático, evidentemente, para quem esteve nele, né? Participou, foi vítima dele. Só que seus descendentes, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, não passaram por isso. Eles sabem o que a maioria de nós sabe, né? Que, enfim, as coisas que não foram nada legais que aconteceram lá. Entretanto, particularidades, coisas muito pessoais de cada indivíduo, mesmo sem terem sido faladas na família, até porque quando você passa por trauma, às vezes você evita até falar de detalhes, né? Porque causa dor. E foi feita uma pesquisa em relação aos descendentes desse evento. E, gente, pasmem, netos e bisnetos de pessoas que passaram por esse evento carregavam traumas dos seus ascendentes, das pessoas que viveram aquilo. Muitos sonhavam com detalhes muito específicos que eles não teriam como saber. Entende? Isso se explica como? Se explica através do campo mórfico, desse campo informacional. Então, eu acredito, gente, que assim como o campo eletromagnético, o campo gravitacional, o campo mórfico, ele daqui a pouco vai ser plenamente aceito e vai ser usado nas comunicações, né? Assim como a mecânica quântica trouxe diversos eventos e experimentos que facilitou, por exemplo, essa comunicação que a gente está fazendo aqui através do celular, isso provém da mecânica quântica, que antigamente, lá atrás, era totalmente rechaçada, né? Então, eu acredito que daqui a pouco esse aprendizado do campo mórfico, né, ele vai trazer muitas evoluções na forma como a gente se comporta, na forma como a gente se comunica e principalmente na forma como a gente vive, né? Porque a gente vai entender que não existe o só, existe o coletivo. E que a gente aprende com o coletivo, mas que a gente também pode gerar informação, nova informação para o coletivo. E aí a gente vai ter mais cuidado com aquilo que a gente pensa, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, porque a gente sabe que aquilo vai ressoar no coletivo, né? Então, na verdade, o campo mórfico é um aprendizado de mão dupla. É claro que um campo, ele é muito maior do que um único indivíduo, né? Mas a gente já comprovou aí, através do centésimo macaco, que a decisão do indivíduo, ela pode mudar primeiro o seu entorno. E mudando o seu entorno, ela pode causar uma interferência, né? Mudar o padrão de interferência. E ao mudar o padrão de interferência, você muda o campo mórfico. E, consequentemente, você muda as futuras gerações, né? Então, assim, um preâmbulo do que é o campo mórfico eu já fiz. Eu não sei se vocês querem que eu parta para as egrégoras ou se a gente faz algumas perguntas em relação ao campo mórfico para depois partir para as egrégoras. Fiquem à vontade. O que você acha, Dicleia? Oi, nós já temos uma pergunta sobre os campos mórficos, então eu te passo, depois você pode, né, se alguém mais quiser fazer uma pergunta nesse momento, depois aguarda para, quando você concluir, a gente repassa as demais. Então, vou te Perfeito. passar
uma pergunta aqui. Olha, eu até falei para a Nice que ali ela está parecendo verdinha para mim, porque ela é a primeira membro do meu canal. Olha que Legal. chique, ela está parecendo verdinha agora. Então, e a Nice, ela pergunta, o Dr. Joy Dispenza fala do campo unificado como um meio para se modelar a realidade em vários aspectos. Seria o mesmo que o campo mórfico? Olha, eu conheço o Dr. John Dispenza, eu não sou muito, não estou totalmente informada sobre o campo unificado. Mas se a descrição é essa que você está passando aí, sim, é exatamente. E olha, e ela até me lembrou uma outra situação em relação ao campo mórfico. Acontece, vocês já devem saber pela história, que quando uma coisa, uma inovação é feita, uma descoberta é feita num determinado local ou país, a mesma descoberta é feita em vários locais pelo planeta. Isso é explicado através do campo mórfico. Então, o Dr. John Dispenza pode ter a mesma informação, pode ter captado a mesma informação que o Dr. Caramba, me fugiu agora o nome dele, Sheldrake. Então, na verdade, eles captaram a mesma informação, entende? Toda descoberta, vocês podem reparar, avião, cura para algum medicamento, rádio, toda descoberta, ela não é feita por uma única pessoa num único local. Não. É como se fosse, gente, um download de informação que algumas pessoas, por estarem com a anteninha mais ligada, né, mais ressonante, né, ele até chama de ressonância mórfica, tem tudo a ver essa palavra, né, ressoa com você, só que não ressoa só com uma pessoa, todos que estão ligados naquele campo mórfico, todos daquela espécie que estão ressoando, vão captar essa informação. Então, muito provavelmente, o que o doutor Dispenza fala é exatamente, talvez, um download que ele teve da mesma informação que o doutor Sheldrake teve. Entende? Eu acredito que seja isso, que possa ser isso. Sim. E a Lenice, ela fez uma colocação, né? Ela disse assim, já fiz constelação familiar em 3 oportunidades ao longo da vida. E o campo mórfico apresenta surpreendente, né? Então, Exatamente. ela percebe isso. Uma das técnicas que mais utiliza o campo mórfico é a constelação familiar. Como é que eles fazem, né? Você sabe que na constelação familiar existem os representantes da sua família, né? Tem a pessoa ali que está com a questão, com o trauma, com algo a resolver, e pego pessoas que vão representar, né? Pessoas da família, ou pessoas com as quais esse problema pode estar relacionado. E é impressionante. Esses representantes que não conhecem a pessoa que está participando da constelação, não conhecem a questão dela, não conhecem os familiares, ao representar, ao se dispor a representar o pai, a mãe, o irmão, enfim, alguém da família dessa pessoa, ligado a essa pessoa, eles se comportam como essa pessoa se comportava. Isso é dito, gente, por todas as pessoas que participam de constelação familiar. E como é que eles sabem disso? Porque a partir do momento que eles ligam a anteninha e se predispõem a abrir o seu campo e dizer assim, estou representando aqui a sua mãe. Automaticamente o campo mórfico dessa informação vem. E ele fala e ele se comporta nessa representação da constelação familiar como essa mãe. Então, assim, uma das práticas, né, que mais utilizam o campo mórfico é a constelação familiar. É bem interessante. Não, e todas as colocações que você fez até agora, em um momento ou outro, né, eu tive conhecimento de algumas experiências assim, e até meio que confunde com os registros acásticos, uns falam acásticos, outros falam acásicos, né? Mas enfim, Isso. viria da caixa. Só que o diferencial é que nem todos acessam. É como se fosse uma biblioteca, está meio fechada, está registrado ali, mas meio fechado.
mas as colocações que você fez ali sobre os cãezinhos, sobre todas aquelas experiências são realmente incríveis. Não sei se tem exatamente a ver, mas também fizeram uma experiência coletando o sangue da pessoa, né? E levando a uma distância pequena, vamos dizer, de uma quadra, depois de quase 1 quilômetro, depois de 10 quilômetros, e eles viram que as reações, o que acontecia com aquele sangue perto ali da pessoa e o que acontecia longe, era a mesma reação. Então, olha a aplicabilidade disso, que com certeza você vai passar aí para nós. E também chegando aqui, nós já demos alguns boa noites para quem chegou, e chegando aqui conosco também a Joyce Rodrigues, dando um oizinho para nós. No momento não temos mais perguntas, então eu já vou sair dela, vou deixar Só você. completando o que você trouxe, né, em relação ao sangue levado, existe também uma correlação entre o campo mórfico e os aprendizados, os experimentos de mecânica quântica, né, do emaranhamento quântico. Que você tem lá duas partículas juntas e você leva uma partícula para muito longe, ou seja, a questão da não localidade, né, e quando você mexe no spin dessa partícula, que estavam ligados, pertenciam ao mesmo campo, quando você mexe no spin dessa partícula, a outra que está lá, no outro lado do planeta, sente, percebe. Então, veja como nada está separado. A mecânica quântica está ligada ao campo mórfico, que está ligada à constelação, que está ligada à intuição, que está ligada à telepatia, que está ligada a essa forma como a gente está se falando, que é uma informação que está indo por onde? Por ondas. Percebe? Então, assim, nada está separado, a gente só está vendo de ângulos diferentes. E o que você falou em relação aos registros acásticos, realmente, acásticos, né? Tem gente que fala acásicos, enfim. Realmente existe essa confusão. Os registros, na verdade, como você falou, o que você falou, eles não são acessados assim tão facilmente. É uma biblioteca mais fechada, né? Que tem assuntos do universo inteiro, tudo que já existiu até hoje. Então, o registro acástico ele seria anterior ao campo mórfico, né? Seriam essas duas diferenças. Ele é anterior ao campo mórfico e ele não é acessado como é acessado o campo mórfico. E a gente pode mudar o campo mórfico, a gente não vai mudar os registros, a gente só vai colocar mais registros, né? É diferente. Ok. Bom, então a gente já falou sobre o campo mórfico, né? A gente ainda vai falar mais um pouquinho, mas só para ter uma definição mais ampla. E agora a gente vai falar sobre egrégora. Foi até bom a gente mencionar os registros acásticos para fazer justamente essa separação, essa diferenciação do que é registro acástico, do que é campo mórfico e agora do que é egrégora. A egrégora ela é um conjunto de pensamentos e emoções com um determinado fim, né? É um conjunto de pessoas que geram pensamentos, emoções e ações similares com um determinado fim, né? Com o mesmo propósito. Então, vamos dar um exemplo aqui de egrégora. Um time de futebol é uma egrégora. A torcida por um partido político é uma egrégora. O seu trabalho, né? O seu local de trabalho, uma egrégora. Uma igreja, uma ordem iniciática, são egrégoras. Pessoas que a gente segue, por exemplo, eu e a Cléia somos alunas do Jean Valjean, no Mentalma. O Mentalma é uma egrégora. Então, percebam, todas as pessoas que se unem com um propósito comum, elas formam uma egrégora. Então, elas emitem pensamentos, emitem emoções e agem conforme essa egrégora. Essa egrégora ela pode ser muito positiva. Imagina, se você está numa escola iniciática, essa egrégora ela facilita o seu aprendizado daquelas informações, daquele conhecimento que a egrégora possui. Então, a egrégora ela pode se formar como é que eu vou dizer isso? Ela pode se tornar um ser. Ela pode ter vida própria,
digamos assim. Então, são vários indivíduos, ela é a junção de todos esses indivíduos, de toda essa energia emitida por todos esses indivíduos, por todo o conhecimento, por todo o pensamento, por todas as ações desses indivíduos que a compõem. E ela pode se tornar tão forte, que ela passa a ter vida própria. Ela pode ser positiva e negativa. Ela pode ser positiva, por exemplo, quando ela facilita o seu aprendizado. Se você está numa egrégora, por exemplo, de cura, né, no centro espírita, por exemplo. Você está lá numa egrégora de cura, né? É um dia onde eles trabalham a cura. Vai facilitar muito a sua cura, porque você está diante de uma coletânea de pensamentos curativos, de cura. Então, claro que isso vai ressoar em você com muito mais intensidade, porque você está no meio de uma egrégora, você está participando de uma egrégora. Agora, se a gente pensar, por exemplo, num jogo de futebol, numa torcida, que eles estão ali pensando simplesmente em ganhar, e se não ganhar, o outro passa a ser o seu adversário mortal. Quantas vezes, gente, a gente vê torcidas que matam outras pessoas, simplesmente porque elas participam de uma outra torcida? Então, existe um perigo muito grande da egrégora nos comandar, entende? Porque ela tanto pode ser facilitadora de um aprendizado, de um caminho positivo, quanto ela pode te levar para a falta de cognição, por exemplo. Porque isso, de uma pessoa matar a outra simplesmente porque a outra faz parte de uma outra torcida, isso demonstra que essa egrégora, ela é tão forte em você, ou seja, aqueles pensamentos de que o seu time é único, o seu time é o melhor, só o seu time pode ganhar, aquilo é tão forte nessa egrégora que ela comanda até o seu raciocínio lógico. Ela retira de você a cognição, ela retira de você a capacidade de pensar autonomamente, a capacidade de pensar como indivíduo. Você passa a agir em manada, é mais ou menos isso. Então, quando a egrégora é muito forte, ela é negativa, ela tem um efeito de manada. Você deixa de ter poder sobre a sua decisão, sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções. Então, é uma retroalimentação. Ao mesmo tempo que você emite, você ajuda a emitir pensamentos que não são legais, pensamentos de raiva, de vingança, de que o outro não é legal, o outro precisa ser exterminado. Ao mesmo tempo que você alimenta isso, ela vai crescendo, e quanto maior ela fica, mais poder ela tem sobre você, e você fica preso, entende? Uma egrégora, ela pode ser uma prisão, ela pode te aprisionar. A mesma coisa sobre partidos políticos, né, gente? A dualidade, o Jean sempre fala disso, né? A dualidade de partido político, uma coisa é você ter um raciocínio geopolítico, você ter um estudo sobre isso, você ter uma preferência. Ok, mas isso não pode retirar a sua cognição ao ponto de você achar que o outro é seu adversário, somente porque ele pensa diferente, somente porque ele é de partido diferente, de time diferente, de escola de samba diferente, ou de um bairro diferente, entende? Então, quando essa egrégora toma esse poder, ela é muito perigosa, né? E quanto mais participantes e mais intensa ela for, e quanto mais tempo ela existir, mais poder ela tem. Por exemplo, o cristianismo, né? Nós sabemos que o cristianismo, o catolicismo, né? Mas o cristianismo há mais tempo, ele tem um poder muito grande, né? Porque a quantidade de indivíduos nele é maior, é muito grande, e o tempo que ela existe também é muito grande. E ela está sempre sendo retroalimentada, porque sempre tem algum indivíduo fazendo uma oração, fazendo uma penitência, pedindo alguma coisa, ou seja, fazendo as práticas do cristianismo. Livros podem ser uma egrégora. A Bíblia é uma egrégora. Todos que estão fervorosamente ligados àquelas palavras, aquele livro, aquele conhecimento, eles estão ligados a essa egrégora.
E olha o tempo que essa egrégora tem. Então, perceba que, assim, uma egrégora ela é muito difícil de dissipar. Existem egrégoras que são inofensivas. Por exemplo, você vai numa festa. Certamente, ali naquele local existe uma egrégora, tá? Mas se você só vai uma vez, só vai dançar, beber, uma vez, não há problema nenhum. Agora, se você é um participante que todo sábado você está lá naquele local, você vai ser um escravo daquela egrégora. Então, as egrégoras, elas podem ser muito construtivas, muito positivas, mas elas podem ser também muito devastadoras, né, e aprisionantes, porque uma egrégora é uma mente coletiva. Então, se você imagina, se uma mente tem o poder de convencer outra mente, você imagina uma mente coletiva, o poder que ela tem numa mente individual, no indivíduo, né? Então, o poder das egrégoras é uma coisa assim inimaginável, ela pode ser inimaginável. Então, os perigos, né, de participar dessa egrégora é isso, é de você perder a sua individualidade, de você não conseguir mais pensar, sentir por conta própria e você ficar o tempo todo à mercê dessa onda, dessa avalanche que vem, que parte dessa mente coletiva, dessa mente poderosa. Então, nós somos... Aí, vamos parar para pensar o seguinte, no nosso livre-arbítrio, né? A gente já falou lá na outra live, né, Dilcleia, quando a gente conversou sobre se reencarnação é prisão ou livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, gente, é muito pouco. Porque se você parar para pensar, para a gente chegar aqui, já houve um acordo, né? A gente assinou lá alguns acordos, alguns implantes, alguns chips. A própria astrologia, né? A astrologia séria, ela determina a posição dos astros e determina mais ou menos como pode ser o seu padrão de comportamento, né? Tem os campos mórficos que também nos influenciam, tem as egrégoras que nós participamos que nos influenciam. Então, gente, nosso livre-arbítrio, ele é cada vez menor. Ele é quase nulo. A gente precisa ter muita consciência, a gente precisa realmente despertar, ter um despertar espiritual, um despertar consciencial, para a gente se dar conta de todas essas prisões, para poder, a partir desse conhecimento, talvez, quem sabe, conseguir alguns caminhos de libertação. E aí, algumas formas de libertação, porque também não vou trazer má notícia só, né? Vamos trazer boas notícias também. Existem algumas formas de libertação. O próprio Dr. Sheldrick, ele tem um livro onde ele fala de algumas práticas que podem oferecer esse caminho de libertação, né? Engraçado que esse livro, ele é... Como é que é o nome do livro? Deixa eu ver aqui, gente, que agora não me lembro. A Ciência da Prática Espiritual. E o prefácio do livro é assinado pelo Deepak Chopra. Tá vendo? O Dispenza fala, o Deepak Chopra vai lá e faz o prefácio do Sheldrick. Então, assim, tá todo mundo na mesma comunidade, né? E nesse livro ele fala da prática da meditação. Gente, por que a prática da meditação ele pode ser um caminho de libertação? Porque ele te traz para o momento presente. Então, tem gente que fala assim, gente, Ana Paula, eu não consigo meditar porque eu não consigo parar meus pensamentos. Gente, nem tenta. Meditar não é parar pensamento. O nosso cérebro ele é programado para pensar. Então, você não vai parar de pensar nunca. O que você vai conseguir fazer através desse patamar de consciência, através da meditação, é ser um observador dos seus pensamentos, um observador dos seus sentimentos, um observador do seu corpo, um observador das suas ações. Então, é nesse estado de observação, nesse estado de consciência, que você vai conseguir estar no momento presente. E aí tem gente que... acontece sempre da gente falar assim, gente, eu estou pensando isso, eu não quero pensar nisso. Esse pensamento não sai da minha cabeça. Isso prova que pensamentos não são seus. Pensamentos vêm do campo mórfico, da ressonância com a sua egrégora, dos seus implantes, do seu modus operandi, percebe?
Quando você observa, aí sim é você. Quando você observa que tem algo em você, que tem um pensamento em você, que tem a sua respiração, que tem o seu batimento cardíaco, o local onde você está, aí sim é você. Uma outra prática que ele coloca também é a gratidão. Ele fez até um experimento em relação à gratidão. Dividiu um grupo em 3 subgrupos, tá? Um grupo ia escrever sobre situações muito complicadas que estavam vivendo, muitos problemas que estavam vivendo, relatando ali problemas, tá? O segundo grupo ia ser neutro, ia falar de coisas corriqueiras. Hoje eu tomei banho, eu comi, coisas corriqueiras que não são nem positivas nem negativas. E o outro grupo ia escrever somente sobre razões para ser grato, né? Todas as razões que aquela pessoa tinha para ser feliz, para ter gratidão. Gente, e aí, de forma mensurável, através de questionamentos e observações, de forma mensurável, foi observado que o grupo que escreveu sobre gratidão ficou mais tempo feliz, se não me engano, agora não me lembro o tempo, mas se não me engano, foram 2 meses, mais feliz do que os outros grupos. Ressoando felicidade, né? Transmitindo felicidade. Até a bioquímica do corpo modificou. Então, isso é uma forma de você também se liberar desses comandos que tem sobre nós, né? A gratidão, estar no momento presente através da meditação, ser grato, observar a sua respiração, a conexão com a natureza também, ele fala da conexão com a natureza. Quando você está no meio da natureza, você está observando a vida que não requer nada, ela simplesmente é. Uma árvore simplesmente é. Ela simplesmente está ali, ela simplesmente vive. Então, essa conexão com a natureza também traz uma profunda desconexão desses padrões que nos comandam, né? Até porque, se você parar para pensar, a gente inspira, né? A gente absorve o que as árvores exalam. E a gente devolve o que a natureza vai inspirar, né? É uma troca muito boa entre nós e as árvores, né, e as plantas. Então, essa conexão também é muito boa. O Jean-Val Elan, por exemplo, ele fala de uma forma de se liberar, que ele diz que é nunca agir no primeiro impulso, porque o primeiro impulso não é nosso. Por que ele diz que o primeiro impulso não é nosso? Por tudo isso que eu falei agora. Porque a gente está comandado por contratos que assinamos, porque a gente está comandado pelos campos mórficos aos quais estamos ligados, não é um só, são vários, né? O familiar, social, cultural, da espécie, enfim. Nós estamos ligados a várias egrégoras, também não é só uma, a gente está ligado a várias egrégoras. Então, tudo que vem, o nosso cérebro acende, antes da gente responder, o nosso cérebro acende, sei lá, milésimos de segundos antes, ou seja, comprovando que o que a gente vai falar, na verdade, já está pré-estabelecido, de acordo com algum padrão que nós estamos submetidos, né? Então, ele diz, olha, não haja no primeiro impulso. É uma forma, né? O Sheldrake fala, medite, seja grato, tenha conexão com a natureza, dentre outras coisas, né? E o Jean fala, não haja no primeiro impulso. Respire, né? Leve o foco para a sua respiração. O mental, a base do mental, claro que é muito mais que isso, mas a base do mental é isso. É respirar, é não agir no primeiro impulso, sabendo que o primeiro impulso não é você. É isso que ele diz, né? Não sou eu, esse não sou eu. E aí, se você for, por exemplo, o Hélio Couto diz, cancela. Toda vez que você tem um pensamento que você não quer ter, você diz, cancela. Tá vendo como tudo é a mesma coisa, só fala de forma diferente? O Hélio Couto diz, cancela. O Jean-Val Elan diz, esse não sou eu. Né? O Sheldrake manda meditar e observar o seu pensamento. Ao observar, você vai ver o que é seu e o que não é, né? Aquilo que você quer pensar e aquilo que você não quer pensar. Então, está tudo interligado, né, gente? E a reforma íntima, né? Então, a gente está falando aqui de várias formas de se liberar desses padrões. A reforma íntima, tão dita lá no Espiritismo, é uma forma de se liberar. E o que é reforma íntima, gente? É buscar ter valores e conduta a mais sublime possível, né? O Jean também fala sobre isso, né? De você ser o mais digno possível dentro do que você pode ser.
A gente vai falhar? A gente vai falhar, porque a gente é ser humano. Então, no trabalho vai ter alguém que não vai ser legal com você, ou você vai levar uma fechada, vai acontecer alguma situação, e naquele momento pode ser que você reaja, isso está perfeitamente normal. Se você puder naquele momento dizer cancela, ou esse não sou eu, beleza. Se não puder, à noite, quando você for dormir, revisite as suas ações do dia, revisite os seus pensamentos, as suas emoções e modifique. Tente modificar aquele pensamento, limpar, né, como diz o Jean, limpe aquele pensamento. Isso é reforma íntima. É você com você mesmo, né? Só você sabe, só cada um de nós sabe aquilo que de fato pensa, aquilo que de fato sente. E é claro que a gente falha. Não se culpe, porque a culpa é uma ligação muito forte com muitas egrégoras. Então, não se culpe. Detectou um pensamento que não é legal? Beleza, diz, esse pensamento não sou eu não quero pensar sobre isso, troca de pensamento, ou à noite, revisite aquele pensamento tentando ter uma outra visão sobre aquela situação, ou uma outra visão sobre aquela pessoa, né? Ou sobre si mesmo até, né? Então, essas são algumas formas de você se desprender, se liberar desses padrões que nos comandam, desse campo que nos comanda, dessas egrégoras que nos comandam. E aí eu queria só falar sobre as similaridades dos conhecimentos, né? No meu canal, gente, é muito eclético. Eu falo de mecânica quântica, eu falo do Jean Valjean, eu falo de espiritualidade de uma forma geral, eu falo de terapias holísticas, eu falo de monas, enfim, dos chakras, eu falo de tudo. Por que eu falo de tudo? Eu falo do Neville Goddard. Por que eu falo de tudo? Porque nada está separado. Aí eu peguei alguns exemplos aqui. Ó. Se você pegar o Abraham Hicks, não sei se você sabe quem são os Abraham Hicks, é um coletivo de entidades que se expressam através da Esther Hicks, né? E basicamente o que eles falam? Eles dizem que existe um vórtex muito poderoso, onde tudo ali é criado, né? E eles falam de coisas muito positivas. E eles dizem que se você ressoar na mesma vibração que daquele vórtice, você consegue materializar aquilo. Gente, isso não é o mesmo que a mecânica quântica fala? O experimento da dupla fenda não é exatamente o que o Abraham Hicks fala? O experimento da dupla fenda é o observador, diz que o observador materializa a coisa observada. Enquanto você não vê, é potencial de energia e de probabilidade. A partir do momento que você observa, se materializa. Ou seja, a partir do que você decide, a forma como você decide enxergar o mundo, a forma como você pensa, como você sente, materializa a sua vida. E aí, Neville Goddard fala que o pensamento cria a realidade. E ele dá vários exemplos, né, de você ficar pensando numa escada, a escada vai se materializar. Você ficar pensando numa flor, a flor vai aparecer. O que é isso, gente? É acesso ao campo. Na verdade, o acesso ao vórtex, né? Então, eles falam da mesma coisa, o Caibalion. A primeira lei hermética, qual é? O universo é mental. Gente, tudo que eu penso, cria. Tudo que eu penso, que eu sinto, eu crio. O que é isso? Senão, as egrégoras, porque eu penso, eu vou criando egrégora, eu sinto, eu vou criando egrégora. A forma como eu ajo vai elaborando como o campo mórfico vai se comportar e vai padronizar os outros seres similares. Né? A lei da atração, o que a lei da atração diz? Tudo que eu sinto, eu atraio. Magnetismo, eletromagnético. Então, gente, olha só. Todas essas terapias, todas essas teorias, todas essas pessoas que eu citei, todos os pensadores, o Joe Dispenza, Deepak Chopra, o Sheidrick, enfim, todos eles falam a mesma coisa, apenas de formas diferentes. Então, resumindo, gente, o que existe? Existe nós estarmos numa prisão. Por que eu considero prisão? Porque nós não temos um livre-arbítrio total, porque o nosso pensamento, a forma como a gente age, a nossa forma, ela depende de um campo, ela é determinada por um campo. Né? Ou por uma egrégora, ou por implantes, ou enfim. Então, não existe um livre-arbítrio total. Então, só que existem formas da gente se liberar disso, né? Essas formas todas que eu falei.
Então, gente, tenham muito cuidado com coisas muito sutis. Quer ver? Vou dar um exemplo. Você está assistindo um jornal. Eu não assisto mais noticiário, tá? Não que eu seja desinformada. Quando eu quero me informar, eu vou lá na internet e eu procuro a informação que eu quero. Porque aí eu não estou sujeita a o que o sistema quer me impor. Eu é que vou procurar a informação que eu quero. Então, mas se você está lá assistindo um jornal, aí aparece lá, matou não sei quantos e não sei quantos, só coisa ruim, né? Aí você aqui de casa fala assim, tem que ter pena de morte, tem que matar, tem que fazer igual. O que você está fazendo, gente? Você está reforçando esse campo mórfico. Você está reforçando essa egrégora. Então, o que você tem que fazer? Eu escolhi não assistir mais noticiário. Escolhi. Porque eu sei que influencia. Agora, se você assiste, tente pelo menos emitir uma energia diferente. Quando você assistir uma coisa dessas, pensa, mas, poxa, sei lá, que ele melhore, né? que ele tenha expansão de consciência. Que quando alguém deseja alguma coisa ruim para a gente, na barra de Axis, né, a gente diz assim, que volte para ele com expansão de consciência. Então, pense isso. Quando alguém fizer alguma coisa ruim para você, ou você assistir alguma coisa ruim, vendo alguém fazer alguma coisa ruim, poxa, que isso volte para ele com partículas de expansão de consciência, né? Então é isso, gente. A gente não pode estar preso ao que nos faz mal, ao que possa gerar em nós algo que não seja belo. A gente tem que estar com um olhar para o belo. A gente tem que se juntar com pessoas que possam nos transmitir uma boa energia, um conhecimento, né? Lugares. Então, tenha muita atenção àquilo que você ouve, àquilo que você assiste de filmes, de televisão, enfim, aquilo que você escolhe assistir, os locais que você escolhe estar, as pessoas com as quais você escolhe estar. Isso é muito importante para a formação daquilo que você vai pensar e sentir. E eu já demonstrei que aquilo que você pensa e sente pode mudar o padrão de interferência. E qual é a minha proposta, né? Por que eu compartilho essas informações no meu canal e aqui também com a Dilcleia? Porque eu sei que ao compartilhar essa informação, eu estou juntando outros que vão passar também a, pelo menos, pensar sobre isso, não precisa nem modificar o pensamento, mas pelo menos vão questionar sobre isso, e aí nós teremos uma quantidade maior de pessoas questionando e pensando sobre isso. E aí, com isso, a gente pode atingir um número X de indivíduos capaz de transformar, de mudar, de ser um padrão de interferência nesse campo. E ao ser um padrão de interferência nesse campo, o campo da Terra, por exemplo, a gente possa transmitir às gerações futuras pensamentos melhores, sentimentos melhores, mais nobres, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, gente. A gente tem que compartilhar o que é bom, a gente tem que compartilhar o que é belo, o que pode elevar a nossa consciência, pode nos fazer ter sentimentos melhores, para que quanto mais pessoas pensem assim, mais a gente vai causando um padrão de interferência, mais a gente vai causando uma mudança no campo mórfico e mais a gente vai mudando as futuras gerações. É essa a proposta de compartilhar a informação. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Oi, Ana, sim, sim, nós acompanhando. Eu tenho umas observações, depois eu vou fazer. Mas primeiro eu quero passar a pergunta aqui que eu deixei ela esperando um pouquinho para você poder concluir teu pensamento, que daí a Rita de Cássia, ela fez essa pergunta. Ela assim, boa noite. Como funciona uma egrégora espiritual? Então, eu já expliquei como é que funciona a egrégora. Eu acho que ela está falando egrégora espiritual, as egrégoras formadas no astral. Sim, porque tem isso também. Bem lembrado, viu? Como é o nome dela? Rita, né? Bem lembrado, Rita. As egrégoras, elas não são formadas somente de nós, seres humanos, tá? Pode ser, existem vários tipos de egrégora. Vamos lá ver se eu consigo explicar. Existem as egrégoras que nós formamos através das ligações em comum, como eu citei, por exemplo, de um partido político, do time de futebol, de uma escola iniciática, de uma religião. E alguns seres astrais espirituais
comungando do mesmo pensamento daquela egrégora, também se anexam a essa egrégora. Percebe? Essa egrégora que foi formada por nós, humanos, aqui, tá? Mas existem também as egrégoras que são formadas no âmbito espiritual. E elas também podem nos atingir. Aliás, muitos pertencentes a egrégoras que são formadas no campo espiritual, né, fora dessa dimensão em que nós estamos, eles provocam uma encarnação para que essa egrégora passe a existir também aqui no nosso campo material e ser fomentada por nós humanos através dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Então, existe a egrégora do plano espiritual, existe a egrégora material que nós formamos aqui, né, na nossa dimensão, e que também são compartilhadas por seres que comungam dos nossos pensamentos. Bem lembrado, Rita. E a Rita continua. Ana, quando vou trabalhar com radiestesia, antes me concentro e solicito apoio das egrégoras de luz, egrégora da radiestesia, mas não sei se recebo esse apoio. Está correto eu pedir essa ligação? Tá correto, claro. Existe sim, tá? Todo trabalho, normalmente, ele tem um campo, né? Então, por exemplo, as terapias, em geral, têm um campo próprio que está ali, ajudando, colaborando. Agora, vamos lá. Existe uma egrégora que você pode solicitar ajuda? Existe. Só que você tem que ressoar com essa egrégora. Você tem que pertencer a essa egrégora. Então, como você trabalha no ramo da radiestesia, pelo que eu entendi, você tem conhecimento das egrégoras. Você, antes de operar, né, de fazer esse trabalho, você solicita, ou seja, você abre o seu campo para ressoar com essa egrégora, eu acredito sim que você tem essa influência. Não necessariamente você vai perceber, porque pode soar para você como um pensamento que veio para você, ou como uma intuição, algo muito sutil, né? Não é algo concreto. A gente até percebe algo concreto, como eu citei do jogo de futebol, porque é concreto, a pessoa vai lá e mata outra pessoa, entendeu? Comandado por essa egrégora. Mas nesse ramo é algo mais sutil, é uma intuição, um insight que você tem, né? Isso vem da egrégora, ou pode vir da egrégora. Enquanto você fala, assim, que também não ligo a TV faz mais de ano, nem séries assisto, não tenho vontade, busco conhecimento espiritual. Também estudo Revelação Cósmica de Jean Valjean. Coisa boa. Nós participamos de uma egrégora, né? Você sabe disso, né? Com certeza é. Como eu disse, são plantações, né? São sementes jogadas. Mesmo o Jean, como o Josiel, como Eliane, e tem outros tantos, né? Que estão trabalhando com isso, passando essas informações, colocando a cara, né? Para dizer assim, olha, pensadores, sejam, como o Josiel diz, sejam livres pensadores. Deixem um pouquinho aquelas amarras que foram impostas para vocês desde sempre. Não estamos aqui criticando essa ou aquela religião, aquele ou outro pensamento, mas é importante que as pessoas também tenham essa capacidade de pensar um pouco por si só, né? Ou fazer essas análises, né? Você colocou muito bem colocado para nós essa questão das egrégoras. Como é importante nós escolhermos as nossas lutas, né? O que eu vou assistir na TV, com qual egrégora que eu vou querer estar mais ligada, que tipo de pensamento. E isso vai realmente ampliando de uma forma assim incrível, né? Deixa eu ver se. Eu estava conversando com uma amiga, aí eu estava, enfim, ela não entende muito, mas estava tentando explicar para ela do centésimo macaco, né? E nós, viu, Cleia, eu considero que nós estamos dentro desses 100 macacos aí, entendeu? Macaquinho lá principal, lá, o Jean, por exemplo, ele foi lá, lavou a batatinha dele e a gente imitando tá lavando a batatinha. Mas olha só, tô brincando, mas é sério, né? A gente, a partir do conhecimento que a gente obteve, que o Jean trouxe,
a gente aprendeu alguma coisa, você está aí no seu canal falando sobre isso, eu fico lá no meu canal falando sobre isso, a gente está aqui junto falando, ao mesmo tempo aí entrou várias pessoas, eu não vou lembrar o nome de todo mundo agora, então assim, a gente está formando os 100 macacos para mudar, para a gente ser um padrão de interferência, né? E mudar isso gente, isso é física, isso não é espiritual. Tem muitas pessoas que falam, isso não, não é metafísico, isso é física, isso é mecânica quântica, é Tanto que energia. foi comprovado, tudo é comprovação científica, que isso realmente não é palavras ao vento, né? Você vai formando aquele pensamento, ele vai se... E às vezes uma pessoa fala sobre um assunto que aparentemente você não tinha, vamos dizer, você não leu a respeito, você não tinha assim, nenhum conhecimento antes, mas a pessoa fala, aquilo ali para você já não parece novidade, no sentido que você também pensa assim. Ou aqueles que talvez não tinham coragem de expor tal pensamento. Pensavam, mas deixa quieto, se eu falar as pessoas vão se incomodar, né? Como o Jean sempre, ele já inicia dizendo desculpa, ou no começo ou no final, se eu vou ofender, ofender não. Teria suscetibilidades, ele fala. Exatamente. Vamos ver. O Alex Martins entrou aqui conosco, disse assim, Jean Valjean disse que o arcanjo Miguel não é santo nem bonzinho, e que os anjos são robôs. Não acredito nele. Tem pessoas que afirmam que ele está a serviço das trevas. Bom, a Ana vai falar e eu também, se Tá. me permitir. Vamos lá. É muito difícil resumir em poucos minutos aqui o trabalho do Jean Valjean. Agora eu vou falar da minha experiência, tá, o Alex, né? Sim. É assim, Alex, quando eu conheci o trabalho do Jean Valjean, eu me estarreci, tá? Eu vou colocar o Jean Valjean e o Educação Consciencial, porque eu conheci os dois mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Eles falam mais ou menos, de forma diferente, mas falam mais ou menos a mesma coisa. Eu me estarreci por quê? Porque eu sempre fui espírita, kardecista. Então, para mim, dizer que a encarnação não era uma bênção, ou que existe um desdobramento desde a fonte, que nós estamos aqui fractais, prisioneiros, apesar de eu achar que eu ia aquilo soou muito mal. Eu confesso a você que eu tive um momento ali de tristeza mesmo, sabe? Eu não consegui ficar feliz por um tempo. Eu até dei um tempo de assistir as coisas dele porque me dava uma certa tristeza. Depois, estudando de verdade tudo, com muito detalhe, eu comecei a conseguir compreender algumas coisas e vi que faz total sentido, embora doa, porque nos tira do nosso padrão confortável. Então, dói. E tudo que dói, a gente primeiro rechaça. Então, é super natural que você rechace, porque eu passei por isso também, tá? De achar que, peraí, deve ter alguma coisa errada. Isso é uma coisa. Agora, a segunda coisa, apesar de gostar muito do Jean, de estudar com ele, de estudar com educação consciencial, de ir presencialmente conhecer os dois em palestras, eu não sigo ninguém. Eu estudo, eu coleto informações e deixo comigo aquilo que ressoa em mim. Até porque ele próprio diz que nem sabe se tudo que ele diz corresponde à realidade. Então, o que eu faço? Eu estudo com todo mundo, eu estudo tudo de todo mundo. E capto aquilo que eu vejo lógica, aquilo que eu vejo que ressoa comigo. Então, o que eu sugiro é isso, estude. Estude com o Jean, estude com a educação consciencial, estude com todo mundo que você quiser. Mas deixe consigo apenas o que ressoar com você. Perfeito. E não ressoam com a pessoa e nunca vão ressoar. Então, Sim. não é como ele mesmo diz, né? Não acredita em mim. Quem sabe lá no futuro as pessoas terão conhecimento do que não passo verdades, passo informações que tive fofocas, né? Mas o material dele, você pode estudar e dizer, não, isso aqui, ok, isso não, ok, isso, ok, isso não, Exatamente. né? Cada um, como eu disse, escolhe as suas lutas. Exatamente. Você,
ele mesmo diz que a mãe dele, ela é católica. E ele disse: seja a melhor católica possível, faça a sua parte. Se você, por exemplo, fosse evangélico, seja o melhor evangélico possível. Se você for espírita, seja o melhor espírita possível. Seja o que você puder ser de melhor, independente de nomes, crenças, seitas, religiões, né? Tudo isso faz uma coisa enorme na sua cabeça. Agora, voltando, né, de tudo, como o nosso colega estava falando, eu vejo o Jean, eu vejo o Josiane, eu vejo Ana falando, eu escuto, eu tento, assim, num geral, né, escolhendo o que me interessa, o que eu gosto, e retiro o que me cabe, o que dá certo para mim. Então, desse jeito, né? Você, tipo assim, não escute, os outros estão falando que ele é disso, ele é aquilo. Veja você, tenta conhecer um pouco o trabalho dele, se você tiver interesse, claro. Né? Ninguém é obrigado a nada. Mas eu costumo, no caso, fazer uma avaliação melhor, conhecendo um pouco. Até mesmo, cada pessoa que eu trago aqui, eu vou conhecer o canal da pessoa, eu vou tentar saber algo sobre essa pessoa, né? Que eu estou trazendo aqui. E tenho tido, assim, surpresas maravilhosas. Eu tenho trazido pessoas excelentes que trazem essa questão, reflexão, no que esse homem tinha, com certeza. Você Ele imagina é, assim, que algumas pessoas, né, tipo o Divaldo, o Chico, então, Chico nem se fala, o Jesus, né? Tem pessoas que vieram aqui e simplesmente por serem quem são, mudaram o gradiente, sim, mudaram o campo mórfico. Imagina se todas essas pessoas que eu falei, Buda, Jesus, Chico, Gandhi, se essas pessoas não tivessem existido. Como estaria o nosso campo mórfico? nós temos, assim, Estaria bem uma pior, graça né? como Eles eu digo, de causaram. conviver na mesma época que eles, até que alguns deles, E né? alguns até somos contemporâneos, né? Então, Sim, isso sim. realmente, a gente tem que ser grato pela existência dessas pessoas e por poder aprender com cada uma delas, né? Sim, sim, sim. Bom, deixa eu ver se alguém tem mais alguma. Você concluiu a tua palavra, né, Ana? Deixa eu ver se nós temos mais Eu alguma. só queria dizer uma coisa, assim, para encerrar. Fica super à vontade. A gente, claro, trouxe uma informação, o Alex estava falando dos conhecimentos que o Jean traz, enfim, tudo que a gente vive, tudo que a gente conhece, faz diferença. Mas, gente, a diferença de verdade, a que realmente vai poder ter alguma influência no que a gente vai viver, para onde a gente vai, somos nós, é individual. Não importa onde você esteja, em que local do planeta você esteja, não importa a sua profissão, não importa a sua família, não importa nada. A partir do momento que você decide individualmente mudar, você muda o seu entorno e, consequentemente, você muda o mundo. Você muda a forma como você vê o mundo. Tem muitas pessoas que ficam ligadas nesses canais de previsões astrológicas péssimas. E, olha, gente, o que vai acontecer, vai acontecer. Eu não vou poder mudar. Eu, Ana Paula, não tenho poder de mudar o que vai acontecer. Mas eu só tenho um poder, de mudar a mim. Eu tenho poder de mudar quem eu sou. Eu tenho poder de escolher o que eu penso. Eu tenho poder de escolher o que eu sinto e o que eu faço. Então, gente, se dediquem exclusivamente a mudar a si mesmos, a observar-se, a estar no momento presente e a se transformar numa pessoa cada vez melhor, mais digna, mais bela. Só assim a gente vai poder olhar para o mundo e ver um mundo um pouquinho melhor, quando a gente muda a nós mesmos. Mensagem perfeita, mensagem perfeita. Cabe a todos e a cada um, né? Gente, olha só.
Tivemos esse momento super agradável aqui com a Ana passando essas informações, é muito legal, muito gostoso, respondeu algumas as questões que foram feitas, né? Eu, com certeza, e até Beijo. mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.